Bom dia, pessoal. Beleza? Bora lá fazer a matéria do Maurinho. Já aqui, ó, estamos a postos aqui, ó, com o Vectrão, fazer a gravação. Bora acompanhar aí com a gente. Tamo junto. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. You never thought we'd go to war after all the things we saw. It's April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's too late. Aí, pessoal, estamos chegando aqui, ó, na casa do Maurinho. Ó a nave aqui, ó, na porta, ó. Vamos ver hoje a nave do Maurinho aí andando e contando um pouquinho sobre a história desse escortão aí, ó. To our girls, 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Aí, ó quem tá aqui, ó, Maurão. E aí, velho? Fala, Andrezão. Bom? Beleza? Beleza, vamos contar um pouquinho dessa nave? Bora. Show de bola. Abrir o capozão aqui do escortão. Maurão, é o XR3, né? Que ano que ele é? 95. Ó, top. Aí, pessoal, aí, galerinha. Turbão, né, Maurão? Tudo bom? Uma montagemzinha meio old school, de época, Raiz. raizona. Agora me conta uma coisa, Mauro. Que ano que você montou esse carro aqui? Quando você comprou esse carro e que ano que você montou ele, cara? Cara, esse carro eu tenho ele desde 2005. Eu comprei ele em 2005, Caraca, original. 2005, velho. É. Originalzinho tava? Peguei original ele. Hum. Foi uma treta pra achar ele. Mas consegui achar ele numa das lojas da Ford na época, né? Certo. Então, eu acredito que eu seja o segundo dono dele. Ah. E, cara, peguei ele, fiquei com um pouco mais de um ano. E o que você fez de modificação nesse carro aqui? Você começou por onde, cara? Cara, a modificação dele eu comecei pelo motor. Ah. Pelo motor mesmo, porque como eu já tinha outros carros, eu sempre mexi muito na estética e sempre fui deixando o motor por último. Certo. Eu nunca tive tempo e dinheiro para fazer o motor. Aí quando eu peguei o Escort, eu acabei querendo começar pelo motor dele mesmo. Aí acabei comprando um kit turbo de um colega nosso. Você comprou um kitzinho usado na O época. kit usado. Na época era uma
A turbina era uma caixa, a fria era 60 e a quente era Infelizmente não vai dar pra ver a turbinona do bicho, galera. Fica aqui embaixo, aqui, ó. 40. Que turbina que é, Maurão? Essa aí atual é uma 5048. Uma 5048. E tá rodando com quanto? 1 e 2. 1 e 2 no pé? Tem buster? Não, Certo. não. Aí tem um biquinho suplementar aqui, né? E você mesmo que montou? Fui eu mesmo que montei. Ah, você é o cara, hein, bicho? Caraca. A roda com o biquinho suplementar aí na alta, não dá falta, né? E como ele é das antigas, como eu turbinei esse carro em 2006, acho que foi isso, 2006. Certo. Então foi fazendo, mano, comprei kitzão de padaria, coloquei mesmo, E foi montando. fui montando. E você tem noção de cavalaria? Já passou ali no rolo alguma coisa, Não, cara? nunca passei ele no rolo, cara. Entendi. Nunca passei. Sempre tive vontade, mas sempre foi empurrando com a barriga e tá empurrando até hoje, mas... O que é essa pecinha aqui, Mauro? Conta pra nós aqui. Ó. Aqui é um filtro? Isso aqui? É. Ah, isso aí é como eu tenho um bico suplementar aqui, né? Ah, Então a linha de combustível chega nele, que joga pro bico suplementar e pra flauta do motor, né? entendi, cara. É apesão, né? AP, 2.0 AP. 2.0 AP, galera, aí, ó. Turbão. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é um pouquinho do carro. Essas rodas também bem de época, né, Maurão? Bem de época, bem de época. Pouco tempo depois que eu montei ele tudo, Ah, aí eu quis colocar as rodinhas e tá nele até hoje também. show. Tudo que tá aí já tem anos nele. Isso aí, Maurão. Então, beleza, galera. É o seguinte, agora nós vamos sentar, bater um papo com o Mauro, conhecer um pouquinho do Mauro. Vocês já viram aí os takes do Escortão rodando, né? Que é um pouquinho da motorização, a interna do carro. Olha que show de bola. Os bancos Top, ó. originais. Bancos originais. Ó, volantão raiz anos 2000. Fala aí, Maurão. Opa, Os reloginhos, ó. HIS, raiz, bico suplementar. Tetinho solar. Top. XR3, aí, ó. Beleza, vamos bater então um papinho aqui com o Mauro. Nós. Fala, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Valeu, Careca Garagem na área aqui. Hoje estamos aqui com o Maurinho. Beleza, Maurinho? beleza? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho aqui da história do Mauro, do Escortão. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que tá sempre, toda semana a gente tá soltando uma matéria legal para vocês aí. E deixe seu like no vídeo para dar aquela força e compartilhar aí com as demais pessoas. Maurinho, obrigado pela presença de hoje. Valeu. Cara, eu queria que você se apresentasse, né, pra galera, falando um pouquinho de você, seu nome, de onde você veio. Sou Mauro, tenho 41 anos, nascido na Zona Leste mesmo, nascido e criado na Penha, Show. Na Leste Raiz. aí zona sempre. Agradeço a oportunidade aí, Magrão, pra Oh, valeu, Maurão. Contar um pouquinho dessa Contar a história história. da joia aqui, do Mauro, da joia. Maurão, seguinte, cara, pra galera te conhecer um pouquinho. Cara, voltando lá atrás no tempo, da onde que veio essa paixão por carro, a sua influência nessa parte automotiva, dos carros customizados, rebaixados, turbinados? Conta um pouquinho pra gente de onde veio essa história aí, cara. Cara, no meu caso veio meio que natural. O meu pai sempre teve carro, mas carros normais mesmo, nunca teve essa coisa de preparação e tal. Eu sempre gostei mesmo foi a parte de motorização, assim. Meu tio, ele era mecânico, né? Mecânico das antigas. E sempre mexia com o carro com ele e tal, quando tinha algum problema. Da hora. E acabamos mexendo com o motor e tal, E aí foi passando a idade, e aquilo veio, a sua paixão por carro veio se motivando a cada ano que passava, passando, foi crescendo de pouco em pouco. até a hora que você chegou aos 18 anos. Até 18 anos não, né? Porque eu comecei a dirigir muito cedo, né? Sério? Começou a dirigir com quantos anos? Comecei a dirigir que eu tinha uns 16, 17 anos. É. Por causa que esse meu tio, que ele era mecânico, ele tinha problema de saúde. Certo. E a gente precisava muito de ir com ele pro hospital.
Então, Entendi. meu pai acabou me ensinando a dirigir bem cedo, por causa disso, várias vezes eu acabei Você caçando. não precisava levar seu tio pro hospital Exato. e tal. Pegava o carro da minha mãe na época tinha uma Fusca, não me recordo o ano dela, uma Certo. Fusquinha que meu pai comprou exatamente para isso, para socorrer meu tio quando precisasse, né? Só que minha mãe nunca dirigiu. Entendi. Também tinha carro, mas não dirigia. Aí eu acabei aprendendo a dirigir e comecei a dirigir mesmo nessa Fusca da minha mãe. E nas necessidades de ter que levar o meu tio pro hospital, eu acabei pegando a mãe, aprendendo, entendeu? Foi gostando, fui se envolvendo E aí mais, foi se apaixonando cada vez mais pela mais. arte de pilotar, Pilotagem. dirigir. Tem meus irmãos também que também gostam muito de carro também, todos eles. O meu irmão mais novo, o gordo, o Leonardo, né? Certo. Tem um Goiadinho, Ó, que sabe legal. A vender. gente conhece o Gordela. Gordela é gente boa. Legal também se fazer esse bate-papo com ele. achei legal. Opa, vamos fazer também, ó, Gordela. Você é o próximo, hein, com o Voyageira. Vai se preparando aí, velho. Aí tem meu irmão do meio que é o Lauro, que ele também tem um carro turbo, tem uma Paraty Turbo também. Paratizona, né? Paraty Turbo, Top. boazinha, fortezinha, gostosa de andar pra caramba também. E cara, foi assim. E essa influência veio do irmão mais velho. Ah, eu acho que sim, né? Porque todos eles começam. Meio que eu ensinei todos eles a dirigir, né? Ensinei não, porque meu pai sempre ensinou a gente, mas eles sempre vinham comigo pra dirigir. Só o Leonardo mesmo, que é o mais novo, que acabava pegando meu carro. O meu primeiro carro que eu tive foi meu carro mesmo, foi um Golzinho CHT, acho que era 94 o ano dele. Entendi. E eu acabei Mas foi fazendo logo que você fez 18 anos, tirou a carta, você já pegou o golzinho ou não? Não. Foi mais pra frente. Não, o Golzinho, meu pai comprou pra mim o Golzinho. Ah, Depois desse problema com meu tio, infelizmente ele acabou falecendo com o tempo, né? certo. E pegamos o Golzinho ainda antes dele falecer, no caso, e ele me ajudava muito, porque ele tinha uma doença que acabou afetando as mãos e os pés dele, então eu não conseguia andar direito, não conseguia mais mexer com o motor, né? E ele morava com a gente. Entendi. Então eu comecei a ficar, tipo, fissurado por motor, assim, por fazer as coisas, tipo, faça você mesmo, tá ligado? Nessa época dele, porque tinha coisa pra fazer, tipo, trocar um óleo, ele catava um banquinho, sentava do meu lado lá, abria o capô, ele ia me dando o caminho das pedras lá, Entendi. trocava um óleo, E eu te arrumava um ensinando ponto. mesmo lá. O a fazer básico as do coisas. motor, assim, Entendi. parte de motorização básica, assim, eu acabei pegando com ele mesmo, ele me ensinando, entendeu? E aí, quando que veio esse primeiro carro, esse golzinho? O Golzinho eu tinha, acho que 17. 17. 17. Nem completou 18, você já tava com o carro, Eu já. tinha 17. E aí você comprou esse golzinho, você fez alguma coisa nele? Não, cara, o originalzinho Golzinho não, porque o Golzinho também ele veio nessa fase do meu tio. Então a gente tinha que ter um carro que a gente não tivesse problema, porque na precisão a gente tinha que correr com o meu tio pro médico, Entendi. né? Então a Fusca acabou sendo vendida, a gente acabou pegando o Gol e foi esse carro que eu fiquei até eu ter 18, 19 anos mais ou menos, entendeu? E você teve ao longo, depois do golzinho, você teve vários outros carros assim ou não muitos? Cara, eu não tive muito carro assim, assim, porque depois do Gol eu tive um Palio, Certo. 96, eu acho que era 96 o primeiro carro. Depois do que eu comprei com o meu dinheiro mesmo trabalhando, Legal. foi o Palio Verde, esse Palio que eu tinha. Depois dele eu fiquei alguns aninhos, acabei pegando um outro Palio 4 portas, que era 1.6. Acabei apontando com ele. Mexer com o carro mesmo, eu comecei a mexer mesmo a partir desse palinho cinza que eu tinha, esse palinho prata que eu tinha. Foi na época do filme do Velozes, então eu sou bem dessa época de moleque no filme dos Velozes, que você ficava alucinado, então você via os filmes e você queria fazer, tá ligado? Sim. Aí no palinho prata que eu tive, eu acabei comprei um body kit pra ele, para-choque inteiro, para-choque traseiro, as caixas laterais, tinha neon embaixo do carro. Aí você já começou a customizar o Aí paliozinho eu já mesmo. comecei a customizar o Paliozinho. Só que o Paliozinho tinha um problema, porque o Paliozinho, apesar dele ter um motorzinho 1.6, o câmbio dele era muito fraco. Entendi. A desgraça do Palio veio quando eu decidi colocar umas Aro 15 nele. E na época, Aro 15 já era nossa, quem tinha uma Aro 15, né, Mauro? Então, na época. era 17 então Não. nem se falava Ah, quase. E o Palio não dava pra você colocar em Sim. 17, porque a caixa dele traseira era muito pequena. As Aro 15 eu coloquei já raspava um pouco, entendeu? Entendi. Aí vou andar com ele, pá, fui dar um borrachão com o carro, pô, estourou a planetária. Primeiro problema que eu tive com o carro. Estourei a planetária do carro, falei, isso é feio. Aí na época o carro estava na garantia, porque eu comprei ele em concessionária. Aí ele veio pra concessionária, o carro não ficava pronto. Os caras, porque esse câmbiozinho desse carro, esse carro ser 1.6, não tinha uma tiragem muito grande.
Entendi. Então o carro ficou quase um mês lá. Aí saiu o carro funcionando, beleza. Aí a rodinha era o 15 de novo, andando com o carro, indo trabalhar sem fazer peripécia nenhuma, indo trabalhar, história de novo a planetária do carro. Caraca, bicho. Aí dessa vez eu tive que pagar, porque já não tava mais na garantia. Sim. Câmbio, né? Aí parei na oficina do meu tio, Medeiros, Autopeça não, Medeiros Aí, ó, faz a Mecânico. propaganda do tio. Medeiros, o quê? Medeiros Mecânico. Mecânica. Abraço pro Rafa. Fica pro onde? João. Fica aqui na Rosa Pavone. Na Rosa Pavone. O número eu não vou Penha. lembrar, era bem isso mesmo. Parei lá, fizemos o câmbio, o carro ficou bom, saí andando com o carro, aí beleza. Passou mais um tempo por causa das áreas 15, a planetária estourou de novo. A planetária Pelo estourou amor 3 de vezes. Deus, velho. Essa planetária estourou 3 vezes, cara. Você arrumou e depois você vendeu. Então, a história desse carro é engraçada por causa disso. A terceira vez que estourou, aí que foi o auge. Eu falei assim, cara, eu preciso vender esse carro. Porque aí estourou, aí eu falei, putz. Aí levei pra mecânica, meu tio e meu primo lá deram uma olhada, viram, cara, deu o câmbio de novo. Aí saí procurando câmbio, aí comprei um câmbio no desmanche, coloquei no carro, só que a gente não sabia que o eixo piloto do câmbio estava torto. Aí coloquei o câmbio no carro, colocamos o câmbio no carro, né? Saí pra andar, beleza, funcionando de boa. Primeiro dia indo trabalhar, pau, estoura o câmbio. Que isso, Maurinho? Estourou. Meu Deus do Estourou. céu, quantos câmbios foi nesse carro? Cara, Planetária, foi. câmbio. Foi. Cara, e isso aí tudo de boa. Só a primeira vez que estourou foi essa vez que eu fui dar o borrachão, estourou. A primeira vez que o câmbio deu problema, porque depois veio várias vezes. Aí estourou o platô do carro. Voltei de guincho pra casa, porque não tinha como andar no carro. Postei, beleza, tudo lá. Conseguimos acionar a garantia do platô. Trocamos o platô, saímos pro carro. Até então não tinha visto, porque até então a gente achava que era um problema de fábrica do platô, né? Trocou, pá, saí andando com o carro de novo, fui dar um rolê, isso no final de semana, fui dar um rolê pros lados de Itaquera, voltando pra casa, aqui perto mesmo, estourou de novo. Quando que veio o Escortão? Então, o Escortão veio um pouco depois, porque eu acabei de gostando do carro, aí eu comecei a desmontar o carro, porque eu fiquei meio puto, e comecei a procurar um carro com uma motorização um pouco mais forte. E comecei a procurar, porque sempre tava indo. Mas você tinha assim algo em vista, um gosto, você queria o Escort, você gostava também de outros carros na época? Sim. Na época eu estava em vista em 3 carros, na verdade 4 carros. Que apesar de todo mundo falar mal, eu sempre gostei do Logos. Tinha o Pointer também, que era um forte candidato na época. Eu também gostava muito do Santana, só que o Santana na época o Duas Portas eu não conseguia achar para comprar. E tinha o Escort. A decisão do Escort mesmo, que eu tomei de comprar o Escort, foi que a gente tinha, na época a gente era mais moleque, você participou muito disso, a gente rolava muito lá na frente da casa do Urso. E o Urso, Grande Daniel, Ursão. um abraço, Daniel. Um abraço pro Ursão. Daniel do Ursão aí, ó. Legal. Aí o Ursão tem um pai, que é o Sergião, que ele foi engenheiro mecânico da Ford. Certo. E ele participou dessa parte da época que veio o Sapão pro Brasil, ele foi um dos engenheiros que ajudaram nessa questão de adaptação do Escort no Brasil. Entendi. E ele na época, ele contava que ele, na época que saiu o Escort, ele nem saiu ainda, quando os engenheiros catam os carros para teste, que eles adesivam o carro inteiro e tal. Sim. Então, ele pegou um Escort para andar e tal. E eu Fazer os testes. Fazer os testes e tal, de suspensão, porque ele falava que a suspensão não era tão boa quando veio da europeia para o Brasil, por causa das ruas do Brasil, que infelizmente são uma bosta. Aí a parte de suspensão não era boa. Aí eles fizeram o seu projeto de suspensão e tal. Aí foi quando foi lançado aqui no Brasil. E ele me comentou em relação desses carros e falou, cara, se eu fosse você, todos esses carros que você tá me falando, cara, eu acho o Escort um carro legal pra você mexer. Só que ele falou pra mim assim, você vai querer turbinar, né? Eu falei, uma das intenções é turbinar. Aí ele falou pra mim, cara, se você vai turbinar, não pega o conversível. Que eu tinha uma tesão de pegar o conversível. Eu tinha muito louco o Escortão conversível e tal. Falei, cara, por causa que se você não fizer um reforço, tal, você vai gastar uma grana por causa de torção de chassi e tal. Se fosse você, eu catava um Escortinho, teto solar, ele já vem com R3 padrãozinho. R3 padrão, que já vem freio a disco nas 4 rodas, não é ABS, mas é um freio a disco nas 4 rodas, já vai ajudar pra caramba, entendeu? O carro ali não fica tremendo de torção de chassi. Isso foi em 2005, né?
Foi. Não, Na época que esses papos mesmo quando eu tava na preparação de pegar. Certo. Que era por volta de 2004, mais ou menos. 2004. É. E o ano dele? É o 2000. Não, o é ano- 90, ele é 95. 95. Então era 10 anos, mais ou Praticamente 10 menos. anos, mais ou menos. Era um carro novo. Era novo. Yeah. Era novo. Eu peguei ele, era zeradinho, eu que acabei com ele. Eu acabei com Eu ele. acabei com ele, era zeradinho. Era zeradinho. Aí você pegou ele de um particular, você pegou ele numa agência, como é que foi? Na verdade foi numa agência, né? Porque aí Certo. depois que eu desmontei o Palio, eu deixei ele originalzinho, tirei todos os body kit e tal, rodinha, colocaram o 13, deixei ele zeradinho pra vender. Certo. Aí eu comecei a procurar nas agências e tal. Um colega meu, Samirola, grande abraço, foi comigo nessa odisseia aí pra achar ele, que eu já estava disposto a pegar o Escort. Aí eu comecei a Entendi. procurar Escort, mas naquela época, apesar de não ser um carro tão velho, Sim. estava bem difícil de achar ele, ainda mais em agências. Aí eu saí procurando na Zona Leste inteira, não achava. Aí um belo dia... O modelo XR3 já era um modelo assim difícil de achar por ser esportivo, zeradinho, né? isso. Tinha muito GL, né? Cara, eu na achei época, bastante. né? L, GL. GL. Sim, eu achei bastante na época. Bastante não, mas eu consegui achar mais os conversíveis do que esse cara aqui do Ducati Solar. Caraca. Eu consegui achar bem mais ele, por incrível que pareça. Só que como ele não era o foco, apesar de querer comprar também, porque o valor deles não era muito diferente na época. Certo. Aí eu comecei a procurar, aí eu fui na Anhanha-Melo. Anhanha-Melo. A Anhanha-Melo, puta, naquela época tinha uma par de agência de carro, não sei se você lembra. Hoje eu acho que tem 500. Não, mas tem aí. Debater Bastante. ainda. Mas lá tinha muita, cara. Eu lembro que eu pegava eu e meu camarada, a gente saía com o carro, chegando na Anhanha-Melo. Cara, eu parava o carro na rua, aí saía andando o quarteirão inteiro procurando, aí não achava, atravessava a rua, andava no outro quarteirão, voltava pro carro, andava mais um quarteirão. Cara, fizemos isso na extensão inteira. Meu Deus. Até chegar numa Ford que tem quase no finalzinho dela ali, lá na frente mesmo, que você Sim. sobe a ponte, tinha uma Ford lá. Aí eu cheguei na Ford e falei, cara, vai ter, né? Aí eu entrei, conversei com o cara e falei, cara, aqui eu não tenho. Aí deixa eu ver no sistema, ele bateu lá no sistema e viu que tinha um Sport na agência que tem ali na Aricanduva, no Shopping Aricanduva. Certo. Eu nem sei se tem mais ainda, mas era a Igor, era uma concessionária. Acho que não tem mais. Tinha lá, ficava ali no Auto Shopping mesmo. Sim. Aí, cara, no dia seguinte eu falei assim, pô, vamos lá. Do lado de casa, né? Aí no dia seguinte, eu já tava muito tarde, no dia seguinte, fomos lá, eu e meu camarada, Samirola. Aí chegamos lá, o cara, o engraçado desse dia foi o seguinte, quando no farol, como ele tava vindo sentido do radial, sentido... Isso, Zona Leste, sentido do Shopping Aricanduva. Certo. Uns 2 faróis antes de eu chegar ali para entrar no sentido do Shopping Aricanduva, tinha esse pessoal que tá entregando folheto de esquina e tal, Sim. eles me entregaram um folheto lá da Igor. E eu olhei o folheto, e lá no folheto tava, cara, eu me arrependo muito de não guardar esse folheto. Mentira que o Sport Tava lá. anunciado no folheto lá, cara. Que pariu. Porque eles têm lá um panfletinho com os carros que Sim. tem lá e os valores, né? E o Escort tava lá. Aí eu olhei assim, falei... Mas você tava indo pra lá? Indo pra lá. Nossa, era destino, né? Era pra Lá, acontecer. cara. Indo pra lá, no folheto tinha. Aí eu falei, pô, tá lá ainda, né? Legal. Aí chegamos na IBA e achei ele. E o legal do Escort, esse cara aqui, é que quando eu cheguei lá na Igwe, tinha uma parte de carro assim, né? Tudo, os carrinhos de época, no ano, tudo bonitinho e tal. E ele e o Escort, acho que para sair rápido, porque ele já era um pouco antigo, eles colocaram ele tipo num stand rotatório, assim, ele tava lá. Caraca. Tava, mano, ele tava lá paradão, todo tortão assim, de roda e tal. E eu olhei e falei, mano, eu não tinha nem olhado direito. Eu falei assim, mano, Já era meu. Pra esse carro. Eu chamei o cara, né? Não tinha nem perguntado nada. Aí, qual que é o valor do carro tal? Na época, eu paguei nele 11 mil reais. 11 mil. 11 pau na agência, na época, 2005, né? Então, aí, barato. abri o capô, olhei, puta, cara, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. É meu, comprou. Comprei, aí Aí demorou o carro. quanto tempo pra você começar a acabar com a originalidade do Então, aí é uma outra questão, né? Porque nessa época eu namorava com a minha atual esposa, né? Desde Certo. aquela época. Adriana, te amo, beijo. Vou aturar essa figura até hoje. Essas loucuras. Mas aí comprei o Scott, fiquei com o Scott no tempo, acho que um ano e meio mais ou menos, até decidir a começar a mexer nele, porque a minha esposa ela sempre foi contra tudo, ela nunca gostou. E ela falava pra mim, se turbinar essa merda eu nunca mais ando com você nele. Nossa. Se turbinar eu nunca mais ando com você nele. Aí eu acabei tendo que juntar uma grana e comprei um outro carro. Nessa época ela já estava tirando a habilitação,
Eu falei, vamos comprar outro carro, se eu pegar outro carro, eu paro pra mexer nesse carro, porque você vai ter mais desculpa Mais pra dor deixar- de cabeça. pra mexer. É. Nessa época a gente namorava. Já era assim, imagina hoje. Brincadeira, Adri. Mas foi isso, cara. Aí a gente acabou me pegando, peguei um golzinho, 9.6, se eu não me engano. Ele já Era era, um carro do dia a dia de já era o vocês. dia a dia da gente, da realidade dela, né? Porque ela acabou ficando com um carro, anos todos até, praticamente a gente casado, porque a gente ficou com tempo, mas enfim, ficou com ela e foi quando eu encostei por volta de 2006 pra turbinar ele. Então a primeira coisa que você fez nele foi turbinar. Foi turbinar. E aí você comprou um kit turbo usado. Aí eu acabei comprando um kit turbo De um quem colega você comprou? nosso, do Humberto. Bé, abraço pra você também, Bé. Colava com a gente lá no Ursão. Mas esse kit ele usava num Usava. AB, num Gol Isso. ou também era Ele, Ford? tinha, ele tinha um Passatinho. Ah, ele tinha passado. O ano eu não me recordo o ano. Passatinho bonitinho, farolzinho redondo. Tá ligado? Ah, eu sei quem que é o Humberto, Humberto. cara. É aquele que tinha o Passat laranja meio. Ele. Ah, Depois tá. pegou aquele Passatinho pra Sei, sim, iraquiano. Comprei do Bé. Da hora. Peguei esse. A primeira coisa que eu comprei foi o Aí você pegou o kit e foi pra sua garagem. Você mesmo montou. Na realidade, na minha garagem não. Ah, Porque na época não tinha espaço. Ah. Porque como meus irmãos não tinham carro, na minha casa morava eu, meu pai e meus irmãos. certo. Então tinha 4 vagas na garagem que eram os 4 carros que tinha que ficar lá. Ele, para turbinar ele, acabei levando o carro na mecânica de um colega meu. Tinha conversado com ele, fechei um valor para ele turbinar e ele começou a mexer no carro. Certo. Foi, tirou o motor, porque a princípio, quando eu ia turbinar o Sport, eu acabei colocando o motor, uma mecânica do motor do Passat que era do meu irmão. Ele acabou turbinando, acabou vendendo, tirou. E Então você tinha tirado a sua mecânica original, Tirei a minha guardado mecânica pra original, montar uma exato, outra turbo. Exato. Pra ir pra mecânica dele, cara, eu coloquei o motor do porta-mala, que era um motor 1009 que ele tinha feito. Certo. Tinha montado o 1009 que andava no passatinho dele. Só que o motor, aquele motor 1009, ele era... Então quando você comprou do Humberto o kit, você já comprou o motor e o kit. Na realidade não, eu comprei o kit, porque como não tinha essa É. bala toda, eu fui comprando em parcela. Parcelas. Comprei o kit, deixei guardado. Aí fui lá, comprei os reloginhos, deixei guardado. Daí eu peguei o motor do meu irmão e fechei na mecânica, levamos o carro pra mecânica. Entendi. E deixei o carro na mecânica. Porque eu não ia mexer. Na época eu não tinha dinheiro, não estava sem tempo, estava trabalhando. Só que o carro ficou mais de um mês na mecânica porque ele estava sem tempo de mexer, que estava com muito carro. E o carro ficou parado. Mas como a gente tinha o carro da minha esposa, na época a gente tinha, então acabou ficando lá um tempo e eu comecei, visitava o carro e não mexia. Visitava o carro e estava sempre parado. Aí eu acabei entrando de férias. Esse meio tempo que o carro ficou parado. Aí eu enterrei minha férias inteira nele. E aí eu falei com ele, cara, olha é o seguinte, já que você não está conseguindo mexer no meu carro, e eu, meu irmão na época tinha mais manha que eu na mecânica, falei, eu e o Gordo, a gente me ajuda no carro, Gordinho. Gordelão. E a gente monta. Eu pago, eu te dou uma grana por estar usando suas ferramentas, e falei, mano, fechou. Aí foi eu e meu irmão, fiquei minhas férias inteiras mexendo no carro, sacamos o motor fora, colocamos o motor 1009 nele, colocamos a turbina que eu peguei com o Beto, Aí você rodou um tempo com esse motor. mais ou menos. Porque a gente colocou o motor no carro, e o que acontece? A princípio foi a questão de acerto, ele não estava dando muito acerto. Porque como ele era um motor que era feito da carburador, que era carburado na outra, e eu montei em cima da injeção, então ele não estava dando muito acerto. A princípio, a gente desconfiou que era a turbina, porque ele não estava subindo pressão. Aí toca e botar na mecânica de novo, aí fui lá na mecânica do meu tio, levantamos o carro, sacamos a turbina, e realmente o problema estava na turbina. Precisava fazer a retífica na turbina, a turbina não estava tão boa. Aí tentei fazer a retífica com um colega nosso também, então só colegas, Só as amizades para Só contribuir só no na verdade projeto. errada. Só que acontece, ficou boa a turbina, só que eu rodei o carro umas 2, 3 vezes e o problema voltou. E a gente viu que a turbina estava zoada, zoou de novo. Aí eu acabei levando uma lá na Anhanguera, na Turma Anhanguera, exato, e levei a turbina para lá. Tal, ficou parado e tal. Chegando lá, aí os caras pegaram, porque lá você compra a turbina zero ou retificada. Aí eu peguei a retificada. Só que essa turbina, ela não era a que tá no carro hoje em dia, né? Peguei outra. A que tava no carro era uma 6048. Caraca, era maior, né? Era maior, exatamente. Só que acontece, quando eu cheguei na Turma Anhanguera, eles falaram pra mim que eles não mexiam mais com turbina a 60. Entendi. Não era mais fabricada, não mexia. Sim. Eu teria que comprar uma outra turbina. Porque
entendeu? Aí Aí ia eu dei... ter peça, né? Não, eles não mexiam mais na 60. Entendi. Aí foi quando eu acabei pegando essa 50-48. Peguei ela, coloquei no carro, aí... Você lembra a marca dela? Qual? É Master Power, Biagio? O que que é? Eu acho que é Master Power, cara. Eu acho que é Sim, Master né? Power. Eu acho Geralmente que é é que vende assim na Tubanha, né? É, eu acho que é Master Power. Eu acho que é Master Power. E aí você montou com a 50-48, o carro ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, mas naquelas... Não ficou bom. Na verdade, não ficou bom. Ficou bom, velho? Não, ficou bom. Por causa que o meu carro, ele não dava certo. Cara, esse carro tem uma história pra caramba. Ele não dava certo. Por causa que o quê? A princípio, como a gente turbinou e como eu falei, a montagem aqui foi old school, na época, por que eu falo que não dava certo? Porque na época era a época que Tinha pouco recurso. era né, pouco cara? recurso e na época Tinha esses o Audi... negócios de fuel tech, né? Então, meu? a Fulltech estava começando, ela era... Não que ela Eu seja lembro, barata. falando de volta do Ursão, cara, do Daniel, eu lembro que ele montou o golzinho dele, turbinado, e ele colocou um buster de pressostato de geladeira, velho. Exato, inclusive eu Porque tenho não isso até tinha, mano, essas paradas de... Se tinha, era caro, Era né, caro, também, né? era tudo Mas assim, manual. não tinha essa parada de injeção. A gente tinha que se virar para poder fazer a alimentação do carro com o bico auxiliar, né, cara? Exato. Aí entrava esse pressostato, ou Digipulse, HIS e tal, né? O Digipulse, ele era o... Então, no meu Opala eu tinha Digipulse daquele de chave de fenda. Então, o Digipulse, naquela época, ele era meio que o substituto da injeção eletrônica. Você Sim. colocava os bicos, foi o começo de Isso. tudo, praticamente. Foi. Pelo menos aqui no Brasil, que eu sei, Digipulse e HIS. Isso. Entendeu? Eu conheço pessoas que tinham 2 HIS comandando os bicos Sim. de injeção, cara. Tanto o bico de injeção assim normal do carro quanto o suplementar, né? Suplementar, exatamente. E o Digipulse, cara, o Digipulse, HIS, é que o Digipulse era mais moderno que o HIS. O HIS era sistema burro, né? Sim. Era o vácuo nele lá. E quando você montou tudo, né, já com a mecânica 1009 e tal, ele já tinha o HIS para pro auxiliar ou não? Era só turbo com os 4 bicos? Não, era só turbo com os 4 bicos. Entendi. Entendeu? Eu comecei a andar com o carro ele tinha um arranquinho legal, Entendi. só que os bicos estavam originais. Entendi. Só que, cara, a gente sabia que tinha essa limitação, uma turbina com bico original não Não dá para arrancar muita não dá. potência, né? Foi aí que eu conheci o pessoal lá do Tatuapé e encostei o carro lá para regular o carro. Foi lá que eles abriram meus bicos, isso no 1009. Fizeram retrabalho. Fizeram retrabalho dos bicos, só que eles abriram muitos bicos. Depois você vai Certo. começar a tomar o curso Se Fudendo 2000, você percebeu que abriu. Porque o carro, ele sempre foi meio manco, o Sport na época. Era um motor 1009, rodando na injeção eletrônica, Sim. com os bicos muito abertos e com um bico suplementar. Então o que acontece? Ele dava uma puxada legal, mas ele vivia no excesso. Entendi. Vivia no excesso. Andei com esse carro um bom tempo, assim. Eu acho que foi mais de, cara, uns 2 anos e meio eu andei com esse carro desse jeito. Até que eu cometi a peripécia de ferrar o motor dele a primeira vez. Desse jeito. Acelerando. Eu queria aumentar a pressão e daquilo de não saber direito, né? Não tinha que mexer na época, hoje em dia é mais fácil, né? Sim. Mas naquela época não, eu fui lá, aumentei a pressão. Naquela época eu tava andando com 1 quilo. Tava gordo mesmo. Aumentei Tava a gordo gordo. mesmo. Exatamente. Um pouquinho mais de ar aqui. Subi 1 e 2 na pressão da turbina. Aumentei um pouco no dosador, acelerei, o carro deu uma cabeçadinha, mas ele foi liso, pô. Se ele dá 1 e 2, ele aguenta 1,5. E aí torceu mais um pouquinho. Aí eu torci mais um pouquinho, abri um pouquinho mais o dosador e acelerei aqui embaixo. Aí foi. Aí foi. Mas estourou o quê? A segunda cabeçada do carro, Canaleta você já ou olha... pistão mesmo? Canaleta. Na segunda puxada, você já olha pro retrovisor, aquela fumaça do escapamento, tá ligado? Passar pra ele. Fumaça branca. E o carro perdeu força. Rachando o motor por tudo que era lá. Aí encostei na mecânica do meu tio. Aí, cara, aí já era. Aí você pegou e voltou o motor Voltei o motor. 2.0 dele. Não, minto, cara, minto. Isso foi o do motor de ter estourado. Não, minto. Ele não dá, o motor 1009 ele não dava regulagem. Aí eu fui, encostei no meu tio, tirei. Eu falei assim, vou tirar essa bosta. Tirei, coloquei o motor, é isso aí mesmo, acabei cortando um pouco, me equivoquei. Eu tirei o motor 1009, coloquei o motor original, porque eu já manjava um pouquinho mais. Certo. Só que eu catei o motor original, coloquei nele, coloquei a turbina em cima, fui lá na Fôlego,
Fôlego? Foi na Fôlego. Foi na Fôlego. Levei os bicos lá, eles retrabalharam, eu pedi pros caras aumentarem a vazão dos meus bicos pra 42%, que era pra andar em álcool. Eu falei, cara, eu vou devagar. Sim. Vou devagar. Foi nessa brincadeira que eu estourei. Eu coloquei... Mas aí você estourou original? Original, cara. Estourou Puta original. que pariu, que merda. Aí eu acabei voltando pra oficina do meu tio, né? Ah. E mexemos o carro e tal, olhamos, vimos, fizemos a parte de cima, que aparentemente era ela que tava zoada, né? Porque tava fumando pra caramba o carro. Era o cabeçote. O cabeçote, isso. Aparentemente. Até então a gente não sabia que tinha zoado também o pistão. Certo. Mas fizemos, porque visualmente tava, a parte do bloco, visualmente, Entendi. você não tinha É, como tava montado, né? a camisa não tinha riscado nem nada. Cara, eu nunca vi isso. Mas, mano, estourou a canaleta do pistão, não riscou. Mas acontece, cara. É. Eu já vi casos que acontece de estourar um pedacinho da canaleta, eu acho que ela vaza no escapamento, mas ela não arranha a camisa. Não arranhou nada, cara. Não arranhou E aí, como vocês desmontaram, deram uma virada no motor, viu que tava tudo certo, vai falar que vocês montaram de volta. Montamos de volta. Puta. Na realidade, montamos de volta, pegamos o cabeçote que eu tinha mandado fazer, né? Sim, Tá. então, aí você fez o cabeçote, Montamos. montou e Só- continuou. Fumando. Só que até então, o que é? Cara, quando tava fumando, falei, cara, encharcou o escapamento de óleo. Sim. Vamos andar um pouco o carro, ficou andando. e daqui a pouco E o o óleo bagulho não queima. parava. E não, mano, fiquei uma semana fumando o carro, aí consegui no mecânico. Falei, cara, não é possível. Aí foi quando a gente abriu de novo o carro e vimos que realmente o quarto cilindro tinha zoado a canaleta. Só que o bom é que não tinha riscado a camisa. E ele é miolinho original, né? Todo original. Original. Hoje. Tudo original. Certo. A única coisa que não é original dele é o pistão que eu comprei no desmanche. Porque como usou só um pistão, então eu falei, cara, meu tio falou pra mim, meu primo, você tem duas opções. Na verdade são três, né? Você comprou um pistão novo, ou você vai ter que comprar um pistão no desmanche. Pô, a gente já faz o motor inteiro. Eu falei, pô, tá sem grana. Prestes a casar praticamente, já tava com a noivo, já comprando coisa pra casa e tal. Aí eu fui no desmanche. Achei o pistão. Mas aí você comprou só o pistão que quebrou. Só o pistão. Comprei o pistão, comprei os Montou anel de novo. zero, Sim. entendeu? Colocamos. Aí na época eu já pedi pro meu primo e meu tio já trocarem todos os casquilhos, dar uma limpada na parte de baixo, aquela maquiada gostosa, porque o motor ele não tava suado. Entende? Não tava suado o motor. Só limpamos e tal. E tá aí. E depois regulou ele com o Regulei. HES, né? Que você tem que Exato. experimentar. E me diz uma coisa, depois que você turbinou, mexeu no motor, quais foram as outras modificações que Agora você foi o volante. fez no volante? É. Inclusive eu peguei do Urso também, do Ursão. Na época, a Shunt, quem tinha um volantinho da Shunt era o cara, né? A princípio. Também tem na minha maré. A princípio eu tinha o volante da Chute que eu comprei até no Mercado Livre na época, que era aquele que ele é tipo ovalzinho assim, ó. Ele é ondulazinho. Só qual que é? Só que eu, inclusive esse volante eu andava no Palio com ele. E no Palio ficava da hora. Só que no Scott, pro painel ser maior, a barra do volante de cima ficava bem na frente do painel. Aí Entendeu? atrapalhava a visão do painel. Foi quando o Urso fez uns rolos loucos dele lá. E esse suportezinho pros relógios ali, cara? Já vem de pronto esse suportezinho que você pôs ali? Sim. Caramba, ficou Sim. perfeito ali em cima, né? Você que teve a ideia de colocar ali. Foi. Eu sempre quis colocar esses relógios aí, mas a princípio quando eu tinha turbinado ele, eu tinha colocado os relógios na barra. Coloquei na barra e eles ficavam ali. E me diz uma coisa, o HIS ali que você colocou ali no painel também, o que tinha ali era um relógio? Na realidade, original, aquele, quando veio o Scott veio pro Brasil, esse carro tem versões lá na Europa, que ali é uma... É o computador de bordo. computador de bordo. E o Sport, o europeu, ele tem esse computador de bordo, fica ali. Só que no Brasil ele não veio com computador de bordo. Aí tinha uma capinha ali. Ali é uma capinha como se fosse um guarda-moeda e Meu, tal. serviu certinho. É. Meu Deus. Na verdade fica adaptar ali, né? Não, tudo Adaptei. bem, mas O Durepox muito aqui, legal, o Durepox cara. ali. Muito legal. Pinta ali de preto, deixa zerar ali, coloca ali, fixa e ficou. E depois, por último, que veio as rodas. As rodas veio por último. Sim. Acho que foi a última coisa que eu fiz nesse carro, dessa Que época. marca que é essas rodas, Ah, cara? velho, Será que é Vasca? não sei. Você usa pneuzão, né? 215, 50. É, atrás você tem Pro 17. 17. E na frente eu uso 9540. 9545. É. E tem um chão legal, tá? Tem, É. tem. E você tá com montado turbo já faz quantos anos já, Maurinho? Cara, turbo desde 2006, né? Desde 2006. Desde 2006. Eu turbinei ele em 2006 e Faz muito ficou.
E aí depois que aconteceu essa pista com o motor, depois nunca mais o motor deu problema. Não. E ele é o carro do seu dia a dia, não? Ele foi por muitos anos. o Muitos carro anos. Sim. Depois que eu casei. Quando eu era solteiro, ele já era, porque minha esposa ficava com o carro golzinho e eu ficava com o esporte. Aí depois que a gente casou, eu continuei com ele por um tempo, no dia a dia. Só que como eu era recém-casado, grana curta, eu tive que parar um dos carros que ficou. O esporte, eu tinha que ficar com o carro de confiança Sim. da minha esposa. Logo em seguida veio o filho e tal. Aí eu acabei encostando o esporte. E você tem quantos filhos hoje? 3. 3, mano. A Lara, Maravilhoso. Lara de 12 anos. Lara de Eu, 12. Gustavo com 5 e o Telzinho com 3. Então, por 3. Com mais E aquele, qual que gosta mais do esportão? com o Tel, mais novo. Mais no... Esse E ele pede pra você dar os rolês com ele, como é que é? Ele Vai no pede. posto, quer ir quer junto? ir junto, quer acelerar e tal. Acelera, pai. Ouviu o Que espírito, da tá ligado? hora. A turbina. Ele é o mais doido, esse aí. Mas os outros também gostam. Gosta. Só que tem mais medo. A Lara e o Gustavo, quando acelera, que dá aquela boladinha no banco da turbina clássica, tá ligado? Que não tá acostumado, eles são crianças. Meio Eu, não, choroso. eu não acelero com eles. Sim. Eu não acelero com eles. Eu dou uma ou duas aceleradinhas em lugar seguro, entendeu? Sim. Com relação a isso, eu tenho muito medo. Muito medo. Eu Tá sou certo. completamente diferente de dirigindo com a família E sozinho. sozinho. Eu não sou retardado sozinho, mas eu gosto de acelerar um pouquinho Sim. mais sozinho. Mas com a família, tipo, eu li o Tá o certo, stop. né, mano? Não, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa. Eu não era muito. Eu sempre montei o carro pra mim, entendeu? Eu sempre Entendi. mostrei pra mim, assim, nunca ficar mostrando, Entendi. ficar se exibindo assim, eu nunca curti muito. Eu sempre montei. Eu gosto de eu Pra acelerar, você curtir. pra você eu curtir. Tanto é por isso que eu E você coloquei uma- chegou a fazer umas viagens com ele, Fiz, assim? fiz. É. No começo eu fiz. Quando eu era É, solteiro, era eu o carro acabei do dia a fazendo. dia, né, Sim, cara? fizemos muita viagem. Fiz bastante viagem com ele. Muita mesmo. E na estrada econômica, assim, pra ir 100, 120 de boa? Sim. É um carro É um- que é beberrão com essa É. configuração que tem É hoje. um pouco, porque acaba você tendo que abrir os bicos, né? Então ele anda com 42% aberto. Então ele acaba bebendo mais que original. Entendi. Mas não é aquela coisa Não, absurda. se você andar com ele normal, cara, vai embora. Porque a turbina dele é grande. Sim. Então o que acontece? Eu ando mais dentro de São Paulo, assim, você anda mais na fase áspero dele. Certo. Que pisa mesmo depois de dois pau. Sim. 2,5, 3, que você vai começar Começa a a vir a turbina turbina. encher. Que ele é pra andar em alta, em rotação alta. Entendi. Entendeu? Então ele eu ando mesmo com motor tipo áspero original esse tempo todo. Tanto é que eu andando com ele, você nem ouve o espirro da turbina. Que hoje eu também não sou muito de espirrar pra tudo. Eu deixo a válvula fechada Mais no fechado. carro, só espirra mesmo em alta. E aí a turbina dá aquela espirradinha. Da hora. Galera, então é isso, gente. Um pouquinho da história do Mauro, do Esportão. Maurão, obrigado pela sua participação aqui no canal. Gente, não esquece de deixar o like aí pra nós aí no nosso canal, no Careca Garage. E Maurão, o seu escortinho aí, ó, milianos, montado raiz, com HIS, bico suplementar. Se diverte até hoje, né, Maurão? Até hoje. Graças a Deus. E aí, ó, o sonho do cara tá aí. Só te cortando, vou deixar um agradecimento também pro meu sobrinho Henrique. Oh, Porque legal. depois que eu acabei casando, esse carro ficou muito tempo parado. Ficou uns 5 anos parado. Eu Certo. pagava o documento dele e tal. E depois que eu acabei pagando os documentos dele que estavam atrasados, ele continuou parado. E o meu sobrinho, depois que ele começou a dirigir, que ele comprou o carro e tal, ele começou a botar pilha de novo para mexer no carro. Pra poder voltar a andar o bichão. Tanto é que tem muita coisa que a gente colocou no esporte. Ele perguntava pra mim o que tinha que comprar, eu falava pra ele e ele chegava com os Que da negócios hora. em casa. Então, um agradecimento. Ele tá andando hoje por causa do do seu Henrique. sobrinho. Então, um grande abraço pro Henrique. Te amo, meu velho. Top. Você foi um dos caras que. E só pra gente terminar, que eu esqueci de perguntar, você ainda quer fazer algumas modificações nele, nesse portão? Você tem intenção de vender futuramente? Não, o carro que vai Não, ficar cara, mesmo cara, assim, vender, infelizmente, não penso em só vender. se haver necessidade. Se houver uma necessidade muito alta, né? Mas, assim, se não tiver jeito mesmo. Mas eu não penso em vender, porque eu já tô com ele já faz muito tempo. E fazer alguma modificação nele? Cara, modificação, a princípio, assim, eu não penso em fazer, porque ele já tá bem estável do jeito que ele tá. Ele é bem confiável, eu ando, vou pra ele, quando eu quero andar com ele, eu vou pra onde eu quiser, não preciso ficar mexendo muito. Uma coisinha ou outra, porque carro tudo não tem jeito. Sim. É infinito você mexer nele, não tem jeito. Entendeu? As coisas que eu preciso fazer nele, preciso trocar a barra de direção, que ela tá com problema.
Então quando você dá umas puxadinhas, o volante dá uma Mas puxada. você tinha falado também de fazer uma funeca nele. A também, né? funeca, exato. A funeca. Fazer uma geralzinha ali. A pra geral deixar ele... tem que fazer, pra deixar zero mesmo. É a funilaria mesmo, a princípio ela seria a funilaria e trocar essa barra de direção, a caixa de direção, pra manter ele do jeito que ele tá. Porque pra mim tá no meu gosto, tá no meu agrado, é do jeito que eu quero e se tá diverte. gostoso, e não tenho dor de cabeça. É isso. Entendeu? E quarta-feira é nós do postinho. Tudo certo. Gente, é isso aí. Valeu, obrigado, Mauro. Brigadão. Tamo Deus é junto, nóis. valeu. Mais uma E vez, até a agradecer. próxima aí, ó. Se liguem no canal, deixa o like, se inscreve e vem coisa boa aí pras próximas aí no canal. Beleza, galera? Valeu. Um abraço. Valeu, Até Maurinho. mais. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't.